Salve, salve galerinha, Carlitos Tips na área. Vamos embora aí para mais um vídeo de palpites. Para segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2025. Segunda-feira que tem alguns jogos interessantes e eu vou começar por esse jogo aqui lá na Superliga da Turquia. Tá um jogo às 14 horas entre o Gaziantep e o Galatasaray. Galatasaray que é o líder, tem a odd de super favorito 1,37 e o Gaziantep tem a odd de 8,20, tá? E a odd do empate está 5,50. O que eu trago para esse jogo de análise vai ser isso aqui, ó. A gente tem o Gaziantep jogando dentro de casa nos últimos 5 jogos com a média de 1,4 gols marcados, tá? 7 gols marcados, média de 1,4. Enquanto que a equipe do Galatasaray marcou 12 gols nos últimos 5 jogos fora de casa, tá? Nessa condição de visitante, com a média de 2,4 e sofreu 5 com média de 1. Porém, o que eu trago de destaque é a quantidade de gols sofridas pela equipe aí do Gaziantep, tá? Nos últimos 5 jogos em casa, sofreu apenas 0. Sofreu nenhum gol, tá? É uma equipe muito forte aí, defensivamente falando. E diante dessa informação, o que eu vou trazer para esse jogo, e o provável para cá, vai ser esse aqui, ó. Casa, handicap asiático, mais 2,5, tá? Já que é uma equipe que vem forte defensivamente. Como a gente viu aí nos últimos 5 jogos em casa, ele não sofreu nenhum gol, tá? E esse handicap asiático, mais 2,5, a gente só perde a aposta se ele perder de 3 ou mais gols de diferença, tá? Então, se é uma equipe que não vem perdendo, apesar de pegar o Galatasaray, que é o melhor ataque da competição, acredito que ele não vai perder aí por mais de 2 gols de diferença, muito menos por mais de 3 gols de diferença, tá? Se ele perder por 2-0 e você tiver no handicap asiático mais 2,5, você ganha. E a odd para isso aí tá pagando 1,35. Então eu acho que é uma boa pedida. E a outra boa pedida também é o ambos marcam, tá? Porque a gente viu aí que a gente tem o Galatasaray com a média alta de gols, mesmo o Gaziantep não sofrendo gols, ele deve sofrer sim, pelo menos um golzinho aí do Galatasaray. E também o Galatasaray ele vem sofrendo e o Gaziantep vem marcando, tá? Então, ambos marcam pagando 1,57, se você for mais ousado. E se você for bem conservador, esse aí, handicap asiático mais 2,5 a favor do Gaziantep, tá de bom tamanho. Um provável placar exato que eu trago aqui para esse jogo é um 2-1 para o Galatasaray. Agora indo lá para Israel, um jogo às 15h30 entre o Maccabi Tel Aviv e o Beitar Jerusalém, duas equipes que estão lá em cima na tabela, segundo contra o quarto colocado, tá? A gente tem o Maccabi Tel Aviv com a odd de favorito aí de 1,73, a odd do empate 3,60 e a odd do Beitar Jerusalém 3,90. O que eu trago de análise para esse jogo é isso aqui, ó. Se a gente pegar os últimos 5 jogos dentro de casa do Maccabi Tel Aviv, a gente vai ver que é um time muito over, um time que marcou 14 gols, ó, com a média de 2,8. E também vem sofrendo gols, sofreu 7 gols com a média de 1,4. Tudo isso aí com coeficiente de variação baixo, tá? Que diz que vem se repetindo esses dados aí ao longo dos jogos. Enquanto que o adversário também é uma equipe boa, jogando fora de casa. Em 5 jogos ele marcou 10 gols com a média de 2 e sofreu 10 gols com média de 2 também. Então, diante dessa informação, o que eu vou trazer para esse jogo aqui e para cá exato desse jogo vai ser esse aqui, ó. Over 1,5 para você conservador pagando 1,18 para completar o bilhetinho, tá? Porque tá muito bom. E o ambos marcam sim pagando 1,66 se você for mais ousado, porque a gente tem aí dois ataques bons e duas defesas ruins, tá? Que vem sofrendo muitos gols, com provável placar exato de 2-1 para o Maccabi Tel Aviv. Saindo lá de Israel e indo lá para Portugal, às 15h45, a gente tem o jogo do Moreirense contra o Sporting Braga. Sporting Braga com odd de 1,96 favorito. A odd do empate está pagando 3,65 e o Moreirense jogando em casa tem uma odd de 4,40. A análise que eu trago para esse jogo, além de a gente saber que o Sporting Braga é o quarto colocado, vem lá em cima, o Moreirense é um time de meio de tabela, é isso aqui, ó. O Sporting Braga ele tem realmente essa vantagem, é um time aí que é o favorito. E existe uma paternidade aí entre o Sporting Braga e o Moreirense. Nos 10 últimos jogos entre eles, o Sporting Braga ele venceu todos os jogos, tá? Venceu os 10 jogos. A gente não teve nenhum empate, nenhuma vitória do Moreirense, o que faz com que a gente tenha esse favoritismo realmente aí pro lado do Sporting Braga. Porém, o que a gente vai trazer vai ser isso aqui, ó. Handicap asiático mais 0,5 a favor do Sporting Braga, que é a mesma coisa que o dupla hipótese Sporting Braga, que é Sporting Braga para vencer ou empatar, tá? Tá pagando uma odd de 1,24. Eu tô trazendo o handicap asiático porque paga mais do que o duplo hipótese, que é 1,22.
e significa a mesma coisa, tá? E um provável placar exato para essa partida é 1-0 aí para o Sporting Braga. Agora para o jogo às 16h45 na Série A da Itália, entre o Cagliari contra a Lazio, onde a gente tem a Lazio com a odd de 2,08, a odd do empate de 3,65 e a odd do Cagliari de 4. A equipe da Lazio é uma equipe que vem lá em cima da tabela, enquanto que o Cagliari vem lá na parte de baixo. E a análise que eu trago para esse jogo, os dados que eu trago de interessantes são esses aqui, ó. Apesar do Cagliari estar lá embaixo na tabela, é uma equipe over, uma equipe que nos últimos 5 jogos dentro de casa marcou 8 gols, ou seja, tem uma média de 1,6 e sofreu também 8 gols com média de 1,6. Enquanto que a equipe da Lazio, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, marcou 7 gols com média de 1,4 e sofreu 6 gols com média de 1,2. Então, diante dessas informações, o que eu vou trazer para esse jogo vai ser isso aqui, ó. Over 1,5, tá? Over 1,5 pagando 1,28. Acho que tá de bom tamanho para a gente completar o bilhetinho, fazer uma duplinha, com um provável placar exato de 2-1 para o time da Lazio. Agora às 17 horas, lá na Premier, na Inglaterra, a gente tem o Chelsea contra o West Ham. O Chelsea com odd de favorito, 1,38, contra uma odd de 9 aí da equipe do West Ham, que vem mal, e a odd do empate de 6, tá? A análise que eu vou trazer para esse jogo vai ser no mercado de gols, vai ser isso aqui. A gente tem, ó, no time do Chelsea, nos últimos 5 jogos na condição de mandante, a gente teve 100% aí de jogos com 0,5 gols no HT, ou seja, pelo menos um golzinho no primeiro tempo nos jogos do Chelsea em casa. Bateu, tá? Essa linha aí. E nos jogos aí do West Ham fora, o West Ham jogando fora de casa, dos 5, 3 jogos aí bateram o over 0,5 gol HT. Então, eu acredito que seja uma boa pedida, assim também como o over 1,5, tá? Em 100% aí nos últimos 5 jogos do Chelsea em casa, o over 1,5 na partida bateu, e 4 dos últimos 5 jogos do visitante do West Ham fora, jogando fora de casa, bateu também esse over 1,5. Então, diante dessa situação, que eu vou trazer para esse jogo vai ser esse aqui. Over 0,5 HT, tá? Por quê? Tá pagando 1,22, a odd mais alta do que o over 1,5, que tá pagando 1,11, bem reduzida. E um provável placar exato que eu trago aqui é o Chelsea 2-1. Já nesse jogo, às 17h45, lá em Portugal, entre o Rio Ave e o Porto, a gente tem um Porto com odd de 1,48, super favorito, tá? Tá lá em cima, brigando por liderança. A odd do empate está 4,80 e a odd do Rio Ave está 7,80. Os dados que eu trago de análise para esse jogo são esses aqui. São no mercado de gols, tá? Onde a gente tem, ó, o over 1,5 bateu nos últimos 5 jogos do Rio Ave jogando em casa, ou seja, em 100%. O over 1,5 na partida. E na equipe do Porto jogando fora também. Os últimos 5 jogos do Porto jogando na condição de visitante bateu esse over 1,5. Então, o que eu vou trazer para vocês nesse jogo vai ser isso aqui. Over 1,5, tá? Over 1,5 para a gente fugir de qualquer zebra. Tá pagando 1,22 para completar o bilhete. E aí, um provável placar exato que eu trago é a vitória do Porto por 2-1. E é isso aí que a gente vai trazer para vocês, tá? E para a gente finalizar nossos palpites, eu vou trazer 2 bilhetes, tá? O primeiro bilhete vai ser esse, mas antes de eu passar para vocês, peço que você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí no canal para dar aquela força para a gente, tá? A gente vem tentando postar todos os dias o conteúdo para vocês. E a gente quer crescer nosso canal, eu preciso aí que vocês dêem essa força para a gente, seja se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, para ajudar a engajar aí os nossos vídeos, tá? Pronto, o primeiro palpite vai ser esse aqui, ó, um bilhete onde a gente vai pegar mais de um gol no jogo do Maccabi Tel Aviv, o mais de 0 gol, né? Um gol no primeiro tempo no jogo do Chelsea, tá? E no jogo do Rio Ave contra o Porto, o over 1,5 pagando 1,76. E o segundo bilhetinho que eu vou trazer é o jogo do Gaziantep contra o Galatasaray. Gaziantep, handicap asiático mais 2,5, tá? Significa que a gente só perde aí se o Galatasaray vencer por 3 ou mais gols de vantagem. Lembrando que a gente tem o Gaziantep nos últimos 5 jogos dentro de casa, não sofreu nenhum gol. O segundo jogo é o jogo do Cagliari contra a Lazio, para a Lazio marcar pelo menos um gol, pagando 1,20. E o terceiro jogo é o jogo do Chelsea, para a gente ter pelo menos 2 gols na partida, over 1,5, tá? Se a gente juntar tudinho, a gente tem uma odd de 1,80, e aí vamos chamar mais esse green aí, beleza? Tamo junto aí no green, no red, valeu!